milhares de multifatores, né, que causam epilepsia. Então as epilepsias elas têm diferentes formas de se manifestar. A gente começa então, para falar de epilepsia, acho que é bom definir um pouco a crise epilética, que é o fator comum a todos os casos de epilepsia, né? E a crise epilética é uma manifestação, né, comportamental que reflete alguma alteração no sistema nervoso central. Isso é a base inicial que a gente precisa ter em mente, que é uma definição de uma crise. Uma vez que a crise ela se manifesta, né, ela pode vir a recorrer ou não, né? No caso, se define epilepsia quando existe uma probabilidade de recorrência alta, né? Então, ou seja, existe alguma alteração no cérebro que a manifestação daquela crise é um indicativo de que provavelmente exista pelo menos 60% de probabilidade de que vá haver uma recorrência daquela crise. E nesse caso, então, nós definimos epilepsia. As epilepsias elas podem ser então focais parciais ou generalizadas, e isso tem a ver também com o início da crise, né? Então, se a crise começa num local específico, em um dos hemisférios, nós chamamos parcial ou focal. E se a crise tem início, né, esse conceito também mudou muito recentemente, que acredita-se que tenha uma origem, tenha uma área de início, mas que o recrutamento das redes neuronais de ambos os hemisférios é tão rápido, né, que não é possível se detectar. Nesse caso, nós dizemos crises generalizadas. As epilepsias elas são bastante incidentes, né, na população. Hoje acredita-se que 50 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia, né? Tem uma incidência muito maior, em países em desenvolvimento, né? Os ditos hoje como países de baixa renda. Chega a ter 10 casos por 1.000 habitantes, por exemplo, em países de baixa renda, e chega a ter 5, 8 casos por 1.000 habitantes em países com alta renda. Então existe aí uma predisposição de países com baixa renda a ter um número mais elevado de pessoas com epilepsia. Isso se deve a vários fatores, a fatores de infecções, a fatores mais relacionados a saneamento básico, né? Porque, por exemplo, neurocistercose é uma causa de epilepsia, isso está muito mais presente em países de baixa renda do que países com alta renda, né? Isso é uma justificativa. E a incidência também, então se por um lado a prevalência é maior, a incidência também é maior em países com baixa renda, podendo chegar a 82 novos casos por 10.000 habitantes por ano, por exemplo. No nosso grupo, né, na disciplina de neurociência, eu tenho um grupo de pesquisa que estuda a neurobiologia das epilepsias. Esse grupo tem buscado focar na compreensão de mecanismos envolvidos com a epileptogênese. Ou seja, o que é a epileptogênese? São fatores que após o aparecimento de uma crise, eles vão estar presentes, favorecendo o estabelecimento da recorrência de novas crises. Então, claro, se existe alguma alteração permanente no cérebro, que pode ser progressiva, né, a gente precisa saber que mecanismos estão envolvidos no sentido de buscar uma tentativa de ou interromper esse processo ou impedir que o quadro de epilepsia se instale, né? E nesse sentido nós buscamos estudar novos biomarcadores, né? E foi aí que em 2005 nós iniciamos um trabalho com o estudo do papel das purinas, né? Que é uma classe de moléculas envolvidas na síntese de DNA, RNA, né? E que também
são são produtos de metabolismo de glicose, né? Aí mais especificamente estou me referindo ao ATP. Então, assim, o nosso interesse era estudar o papel dessas purinas no processo epileptogênico. Nós, em 2005, então, iniciamos esses estudos mostrando que, a pergunta é, tendo em vista que essas purinas, elas ativam canais de cálcio e que o cálcio é o segundo mensageiro mais importante envolvido em todo o processo que leva ao quadro de lesão, ao quadro de ativação de fosfolipases, o cálcio dentro da célula em excesso, ele é capaz de causar muitos danos para a célula, né? Ativa a cascata de radicais livres, enfim. Por conta disso, ou seja, se os receptores purinérgicos eles têm a capacidade de permear cálcio, então isso nos interessava, porque estudamos um modelo de epilepsia, né, que nós induzimos quimicamente com a pilocarpina, que é um agonista colinérgico que, quando a gente trata os animais, roedores, os pequenos roedores, como ratos, camundongos, você pode induzir um quadro de epilepsia que muito se assemelha às características da epilepsia do lobo temporal mesial humana, que tem a esclerose hipocampal como fator principal na sua patofisiologia. Então, o modelo que mais se aproxima dessas alterações que a gente observa na epilepsia humana, né, pode ser induzido com pilocarpina. Isso tem sido um modelo muito utilizado no nosso laboratório, né? Inclusive foi descrito pelo professor Esper, que é o nosso professor titular do departamento da disciplina, que descreveu esse modelo. Então, desde o início da minha carreira em estudos em epilepsia, eu tenho utilizado esse modelo para o conhecimento de mecanismos envolvendo a epileptogênese. Bom, nesse sentido, nós observamos, né, em 2005 que havia uma diferença. Pegamos um tecido de animal já apresentando crises espontâneas, né, porque esse modelo ele faz isso com uma única injeção de um agente químico. Você induz um quadro de estado de mal epilético, que é uma crise duradoura e que vai fazer grandes danos para os grupos celulares dentro do sistema nervoso central, e ali se forma um foco epilético. A partir dali, mesmo que a droga já tenha sido eliminada nas 24 horas subsequentes à sua aplicação, o animal ele começa a desenvolver crises espontâneas a partir do 7º até o 14º dia após o tratamento agudo. Ele aí passa então a apresentar crises espontâneas, né? E com um padrão muito similar, né, de alteração hipocampal que a gente vê nesses pacientes que têm epilepsia do lobo temporal mesial com esclerose hipocampal. Dando sequência então aos estudos nessa linha, nós passamos a ter a necessidade de bloquear esses receptores para ver se nossa hipótese estaria correta, né? Se a superexpressão desses receptores teria a ver com a liberação de glutamato numa fase mais tardia, um processo inflamatório numa fase mais precoce, pós-status epiléticos. Ao bloquearmos esses receptores, nós deveríamos ver talvez um processo de neuroproteção, talvez uma melhora na expressão das crises, né? E nós partimos então para estudar o bloqueio desses receptores tanto de uma forma farmacológica, como também de uma forma mais de biologia molecular, né, fazendo a inibição do RNA mensageiro que transcreve que traduz para proteínas, né? Então, nós fizemos os dois estudos, empregamos antagonistas do receptor P2X7, usamos o AZ, né, que tem um número grande, não tem o caso aqui, mas um antagonista específico dos receptores P2X7, farmacológico, e também empregamos uma metodologia que se chama interferência de RNA mensageiro, que você constrói, né, uns pedaços de RNA mensageiro com base na sequência de bases
do próprio receptor. Então, a gente manda fazer isso, aí tem empresas que fazem essas sequências que a gente desenha, né, que seja eficiente em bloquear e eliminar o RNA mensageiro, que vai traduzir para a proteína, no caso aqui, o nosso interesse é o receptor P2X7, portanto, bloqueando a produção, a expressão do receptor P2X7. Fizemos essa sequência de RNA, essa sequência de RNA ela é introduzida no cérebro, então nós aplicamos na região intracérebro ventricular, dos dois lados, né, dos dois ventrículos, e através de cânulas. Então os animais sofrem um processo cirúrgico com estereotaxia, um posicionamento das cânulas, e ali nós fazemos uma conjugação desse RNA de interesse com um vetor, porque ele precisa ser colocado no local e a gente precisa ter a garantia que ele entra na célula e que ele vá, então, dentro do citoplasma, fazer a inibição do RNA mensageiro que iria transcrever o receptor, e com isso, eliminando esses RNA mensageiro, você reduziria a expressão do receptor. E foi exatamente isso que nós fizemos. Então, é uma metodologia aplicada em vivo, o animal então é mantido vivo. Nós fizemos a aplicação dessa sonda de RNA, né, de interferência, reduzimos a expressão do receptor em 40%, né? Então esses animais passaram a ter 40% menos expressão dos receptores. E a partir daí nós verificamos que existia uma melhora, né, no quadro de edema cerebral. Isso foi medido por volumetria de áreas dentro do hipocampo, né? Melhorou muito, então os animais apresentaram uma melhora do quadro de edema. Além disso, nós tivemos um processo de neuroproteção muito importante, né? Em todas essas sub-regiões do hipocampo que normalmente tem uma alta quantidade de morte celular causada pela crise, e verificamos também um aumento na latência para o aparecimento da crise, quase que 3 vezes, né, o valor da latência aumenta. Então o período a partir da injeção e do estabelecimento do estado de mal epilético, essa crise duradoura, né, a partir dali é o tempo que vai demorar para aparecer a primeira crise espontânea. Então, é praticamente o triplo do tempo, né, que nós temos num animal não tratado. No animal que teve o receptor bloqueado, né, ou seja, menos expresso, ele leva quase o triplo do tempo para aparecer a primeira crise. E em número de crises também, ele tem 3 vezes menos, foi a mesma proporção, ele tem 3 vezes menos o número de crises em relação ao animal não tratado.